Mais um Talkcast no ar, vivendo com propósito. Hoje a gente vai entrevistar a minha amiga Grace, uma amiga que Deus trouxe para perto, né? Ela vai contar um pouquinho da sua vida, um pouquinho do que Deus já tem feito na vida dela aqui em Criciúma e lá onde ela morava em Manaus. Vai trazer assim um pouquinho do que Deus tem preparado também para ela para esse tempo, onde Deus está levando ela. E nós viemos aqui pedir que vocês venham assistir com o coração aberto para que Deus possa também estar testificando em vocês e edificando a vida de vocês. Grace pode estar se apresentando, né, ao pessoal. Oi, gente, eu sou a Grace. Alguns já me conhecem, mas hoje o episódio vai ser para me contar um pouquinho das minhas experiências com Deus, né? Quem é a Grace, como que a Grace chegou aqui em Criciúma, né? Então eu vou compartilhar um pouquinho, eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória até aqui. E quem é a Grace? Fala para nós. Então vamos lá. Eu vou começar com o significado do meu nome. Grace significa graça. E quando eu lembro disso, que o meu nome, né, ele reflete a graça de Deus, porque há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu não gostava do meu nome. E depois que eu fui para o autoconhecimento, né, eu tive acesso ao conhecimento, Deus ele ministrou algo no meu coração, que eu carregava graça. E realmente eu fui olhar para a minha história e eu vi que ao longo da minha caminhada, realmente eu sou filha da graça. Porque a graça de Deus ela me alcançou. E eu só estou hoje aqui, né, por causa da graça e misericórdia de Deus. Mas eu sou a Grace, eu tenho 42 anos. Eu sou mãe da Ingrid. Eu sou uma mulher forte, corajosa, que já venceu muitos desafios. E em Deus o tempo tem passado e eu tenho decidido, né? O nosso Talkcast, o nome é Mulheres Vivendo com Propósito. E a Grace é a mulher que decidiu viver com propósito. Ela decidiu não viver mais a vontade dela para viver a vontade de Deus. E a Grace, ela veio de Manaus. Faz 5 anos que eu moro em Criciúma. E foi um presente do Senhor me trazer para esse lugar. Eu não sabia, eu não tinha ideia assim, do que eu iria viver aqui em Criciúma. E Deus me privilegiou com esse grupo das mulheres vivendo com propósito, que hoje, de fato, nós estamos, né, com esse projeto. E Deus me conectou com a Dai, e aí a Dai foi me conectando com as outras amigas. E todas elas que estão aqui, que vocês já viram no primeiro episódio, cada uma delas acrescenta na minha vida, e para mim é um privilégio fazer parte desse grupo. Porque quando eu olho para a vida de cada uma, realmente eu vejo que cada uma carrega um propósito específico. E é engraçado como Deus faz, né? A Grace, eu conheci ela no GC, lá em casa, onde nós temos, não é nós que lideramos, né? Eu e meu esposo, outras pessoas. E quando ela veio para o nosso GC, ela nem sabe isso que eu vou falar agora. Eu olhava ela lá tão quietinha com a Ingrid, né? Bem quietinha, só observando tudo. Eu assim, meu Deus, que cara de braba que ela tem. Realmente. Que cara de braba, mas eu quero ser amiga dela. Dizia. Ali tem alguma coisa. Eu olhava e dizia assim, ali tem alguma coisa especial, sabe? E daí eu fui sondando, e eu também sou meio envergonhada, assim, meia com cara de braba que falam também, né? Mas assim, fui sondando ela e a gente, quando sentou realmente para conversar, meu Deus, assim, foi, eu acho que o final do ano do encerramento do GC. Era tanta história de um lado e do outro, assim, que a gente, meu Deus, daquele dia em diante a gente não se largou mais, né? É verdade. E assim, quando a gente vê alguém que gosta de falar de Jesus, assim, que gosta de contar suas experiências, que a gente busca aprender mais, como a gente quer estar perto, né? Sim. E a Grace foi uma dessas amigas que Olha, Deus eu não trouxe pra sabia perto. disso. Não sabia. Eu não sabia, mas geralmente quem não me conhece, realmente, porque como o meu temperamento é mais introvertido, quando eu fico séria, parece que eu tô com cara de brava. Mas Dai, eu quero falar aqui publicamente, né, para quem tá ouvindo, a Dai, ela foi realmente aquela pessoa. Eu tava vivendo uma transição de GC e eu tenho muita dificuldade quando eu estou transicionando de grupos, de cidade, de tudo, né, que a gente sempre está transicionando. Tanto eu como você, nós vivemos isso.
E ali, naquele momento, a Day, assim, ela foi realmente o braço que me abraçou, porque eu estava chegando num novo tempo, que eu não conhecia ninguém. E a Day, ela, assim, ela foi me conectando com as outras pessoas. E quando eu pensei em desistir, não ir mais para o GC, elas já tinham, a Day, eu acredito, e as meninas já tinham assim, não, nós vamos dar um jeito, uma vai te pegar, outra vai te deixar. E ali, aquela ação delas, do grupo, eu me senti muito acolhida, porque eu já estava pensando assim, não, eu vou para um outro GC que é mais próximo da minha casa, que eu posso ir andando, não vou precisar de carona. E ali foi como se Deus falasse, não, aqui é o teu lugar. E aquelas amigas que eu falei no episódio, no primeiro, eu acredito que eu comentei, que eu orava já há 2, 3 anos, que eu pedia a Deus, me conecta com essas amigas de propósito. E aí, quando eu fui inserida nesse grupo, eu senti que ali eram minhas amigas que eu orava pedindo que Deus me desse amigas de propósito e de fato. Não desprezando as outras, porque todas, eu digo que cada pessoa ela tem algo de especial nas nossas vidas. Cada uma acrescenta algo em nós. É verdade. Mas eu digo assim, se eu tivesse que selecionar, a Day seria a minha amiga número 1 de Criciúma. Ai, dá um abraço. Porque assim, gente, não é que as outras não sejam especiais, porque a gente tem muita coisa em comum. Muita afinidade, muita experiência, né, Day, que parece que a gente assim, viveu coisas parecidas. É verdade. E aí, quando a gente senta para conversar, tem muita troca, tem muito... Assim, tem muito... A gente sente, assim, né, que é uma conexão de Deus e do céu. O Espírito testifica, né? É algo muito forte, assim. E vamos para a pergunta, então. Vocês se preparem, porque a Grace é muito profunda, então vai vir muita conversa, gente. Muita coisa boa aí. Prepara o coração, abre o coração para receber, né? O que significa viver com propósito para você? Para mim, viver com propósito, eu acho que ele se resume àquele versículo que diz: aquele que quer seguir a Cristo, tome a sua cruz, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Eu acho que isso é viver com propósito, porque aí eu não vou mais viver o que eu quero. Quando eu entendi isso, há alguns anos atrás eu entendi isso, que para mim viver o propósito que Deus tinha na minha vida, porque eu digo que quando a gente nasce, a Bíblia mesmo fala, né, que antes da gente nascer, Deus ele já sabia quem nós íamos ser. Então, ele já tem algo específico para cada uma de nós. Então, quando eu digo assim, e eu digo isso porque eu fiz uma oração específica, eu disse assim, Deus, a partir de hoje eu não quero mais viver a minha vontade, o meu querer, eu quero viver a sua vontade. E eu digo que essa oração ela é uma oração perigosa, porque em alguns momentos eu disse assim, meu Deus, para que eu fui fazer aquela oração? Porque viver com propósito tem seus desafios, mas também tem seus bônus, tem suas recompensas. Mas eu acredito que, assim, em um versículo bíblico eu posso dizer que se resume a isso, né? É negar a nós mesmos, as nossas vontades, pegar a nossa cruz e seguir Jesus, porque Ele vai nos dando a direção, Ele vai nos mostrando o caminho. Aí já não é mais o meu querer, a minha vontade, mas a vontade de Deus revelada em nós. E aí entra também aquela passagem da Bíblia em Romanos que fala sobre a transformação da mente, né? Que daí a gente vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Porque a gente se permite ser moldada por Ele, né? Sim. Exatamente isso. Grace, durante o propósito, assim, durante a tua vida, o propósito muda ao longo da vida ou ele permanece o mesmo, assim? Tu acha que... Eu acredito que o propósito, a essência permanece a mesma. A essência mesma, né? É a mesma, só que conforme você vai obedecendo, você vai aumentando de nível. Eu tenho vivido isso na prática. Conforme eu vou obedecendo a Deus, Deus ele vai me dando algumas porções maiores, né? Eu digo assim, um exemplo. Quando Deus me convocou para reposicionar mulheres, porque eu carrego uma graça e uma unção de orientar pessoas, de reposicionar mulheres. Esse é o meu chamado. Essa é a minha essência. Mas, conforme eu fui obedecendo, eu comecei orientando uma pessoa, depois Deus me deu um grupo, agora Deus já aumentou minha porção. E assim, conforme eu vou obedecendo, o nosso nível ele vai alcançando outras pessoas, um nível de obediência a Deus. Então, Deus ele vai te usar de vários formatos. Hoje ele vai te usar para um grupo pequeno, depois ele vai te aumentar a tua porção e já vai te levar para outro nível, né? E assim, o propósito ele não muda.
né? Mas você vai alcançando níveis maiores no propósito que Deus tem para nós. Pelo menos é isso que eu tenho vivido na prática. Uhum. Houve algum momento de crise que te transformou num ponto de virada na tua vida? Sim. Gente, dois pontos, e eu quero aqui, acho importante citar, né? Quando eu olho para esses 2 pontos da minha vida, eu vejo muito Pedro, a vida de Pedro, porque Pedro, ele foi chamado para ser discípulo de Jesus, mas quando Jesus foi morto, ele meio que fugiu, né, do propósito dele, voltou a fazer o que ele estava fazendo, que era pescando peixes, né? E quando Jesus ressuscitou, Deus foi lá, ele tinha negado Jesus e assim, eu me vejo muito nessa história. E aí Jesus chama ele de volta, né, para a mesa, chama, não, vem de volta, continua sendo meu discípulo. E na minha vida foi assim, né? Em 2012, eu fiz uma oração. E isso foi a chave que eu digo que a minha vida ali mudou. Porque o que acontece? Eu nasci no lar cristão. Eu já nasci dentro do contexto religioso, indo para a igreja. Só que eu digo que quem é filho de crente não é crente, né? Tem que ter o seu encontro com Jesus. E até ali 2012, eu tinha 28 anos, eu não tinha tido ainda o meu encontro com Jesus. Eu vivia apenas uma religião, só o que tinham me apresentado, né? Só que ali em 2012, até ali eu tinha feito algumas escolhas que tinham mudado a minha rota, o meu destino, e ali eu estava colhendo consequências muito ruins na minha vida, mas eu fiz uma oração. E eu disse assim, Deus, eu não quero mais viver dessa forma. Eu sei que tudo que eu estou vivendo é consequência da minha escolha. Mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. E ali eu fiz uma oração e em seguida eu fui para um encontro. Quando foi lá nesse encontro, eu tive a maior experiência na minha vida. A maior experiência até hoje. Assim, eu já tive outras, mas essa foi a que... Sabe assim, quando Deus te encontra, que Ele te marca, que Ele te sela, Ele diz assim, você é minha. E aí ali eu fui para esse encontro e ali eu fiz uma oração e disse assim, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, se o Senhor vai descer do céu para falar comigo, mas eu quero que o Senhor fale comigo. E até aquele momento Deus nunca tinha falado comigo, nem por meio de profeta, por meio de palavra, de nada. Eu nunca tinha escutado assim Deus falar comigo diretamente. E quando eu cheguei naquele encontro, na hora da ministração, o pastor no final chamou todo mundo que queria ser batizado com o Espírito Santo e eu não era batizada. E eu fui para receber o batismo. Quando eu cheguei lá, o pastor começou a ministrar o batismo. Só que na hora não foi o batismo que... Eu não recebi o batismo com o Espírito Santo, mas eu tive essa experiência assim, reveladora de... Ali Deus ele se revelou como um pai para mim. Porque eu me sentia muito distante de Deus, eu não via Deus como meu pai. Tanto que eu dizia que ele não me via, que tudo que eu tinha vivido... eu passava 10 anos da minha vida assim, passando por uma situação... E eu sentia Deus distante de mim, como se eu estivesse órfã, como se eu estivesse desamparada. E ali, na hora que o pastor ministra, eu caio no chão, eu perco a força da minha perna. E quando eu me prostro no chão, eu vejo como se um telão abrisse diante de mim e vários episódios da minha vida começassem a passar no telão. E ali Deus começou a falar comigo, ele falou assim, lembra dessa cena? Eu estive com você nesse lugar. E algumas cenas de eu chorando, assim, momentos difíceis, né? Me sentindo sozinha. E ele disse assim, lembra desse momento, você não estava só, eu sempre estive com você. Você achou que eu nunca estive do seu lado, mas eu sempre estive com você. E ali, assim, foi um momento de cura, assim, tão profunda na minha alma, porque Deus, ele estava tirando aquele sentimento de que eu estava desamparada e Deus tá, eu estou te provando que eu sempre estive com você. Então, esse momento me marcou muito. Mas, depois daí, outras coisas aconteceram. A mudança não foi 100%. Eu digo que aí Deus me marcou. Quando foi em 2020, eu tive outra experiência que essa realmente mudou a minha vida, tirou realmente eu daquele lugar que eu digo que eu estava morta espiritualmente. No decorrer de até 2012, até 2020, eu tive várias experiências, no contexto religioso, Deus começou a me impulsionar para fazer coisas que eu nunca tinha feito. Então, eu comecei a ter assim, muitas experiências boas com Deus dentro da igreja. E ali eu achava que eu tinha tido a maior experiência da minha vida, muitas experiências com Deus, assim, eu estava me sentindo no auge da minha caminhada. Só que
chegou a pandemia e aí veio a morte espiritual. E as igrejas fecharam. E aí eu comecei, regredir. Começou a acontecer muitas coisas na minha vida também, por causa de escolhas. E eu me senti perdida. E um dia eu disse assim, Deus, eu não sei mais quem eu sou. E Deus usou uma amiga minha para dizer assim, Grace, você é filha amada de Deus. E naquele dia parece que virou uma chave. Eu disse assim, meu Deus, é verdade. Eu me senti como se eu estivesse prostrada no chão, como uma mendiga. E ali eu lembrei, acho que nem o filho pródigo, né? Meu Deus, eu sou filha. Eu sou filha de Deus, eu preciso sair desse lugar. E aí foi quando, em 2020, eu senti assim, uma convocação no meu espírito, mesmo eu estando morta espiritualmente. Eu sentia um desejo assim, de que eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que buscar mais a Deus. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha força para orar e nem ler a Bíblia, mas eu comecei a ouvir os vídeos do pastor Antônio Júnior, 6 da manhã. A primeira coisa no meu dia que eu fazia era ouvir, e à noite, antes de dormir, era ouvir também um vídeo dele que ele colocava às 6, 7 da noite. Não lembro que horário era, mas era a última coisa que eu fazia no meu dia. E aí aquele vídeo começou a gerar força assim, espiritual dentro do meu ser. Eu comecei a dobrar meu joelho na beira da minha cama. Aí depois eu já comecei a ir para minha sala. E aí, gente, eu comecei a ter experiências sobrenaturais. Algumas eu conto no meu perfil do Instagram. Eu comecei a ver água entrar na minha casa, que era o rio de cura de Deus. E aí ele começou a dizer assim, te prepara que eu tenho algo novo para ti. E aí eu comecei a entender algumas coisas que Deus estava fazendo. E aí isso foi o que? Setembro de 2020. Eu entrei de férias e eu fiz um propósito. Eu disse assim, Deus, eu vou tirar minhas férias para te buscar. Eu não tinha o hábito até então de acordar cedo para fazer devocional. E eu disse assim, Deus, eu vou dedicar minhas férias ao Senhor. Setembro vai ser, todos os dias eu vou acordar 5 horas da manhã. Comecei a acordar 5 da manhã e eu comecei todos os dias, Deus começou a falar comigo, se revelar para mim. E ele começou, te prepara que eu tenho algo novo para ti. Na hora, eu entendi que Deus ele ia me transicionar de denominação. Só que eu não tinha ideia que seria para um outro estado. Eu achei que seria dentro mesmo da minha cidade. E aí, aí eu falei para Deus assim, Deus, se o Senhor vai me transicionar, então eu só vou para outro lugar se o Senhor mostrar para mim o lugar. Aí foi quando, né, aconteceu toda a situação que depois eu vou contar mais para frente. Mas foi isso, os 2 momentos que me marcou foi 2012 e 2020, que foi quando realmente, 2020 foi quando de vez a minha vida mudou, que aí Deus me transicionou para um novo tempo de cura e de restauração. E às vezes as pessoas perguntam, mas como ouvir a voz de Deus? Mas como que Deus fala contigo e não fala comigo? Mas aí é que tá, né? Esse conversar com Deus, porque não era nem uma oração, assim, né? Depois tu começou com a oração, né? Tu questionava Deus, né? Por quê? Porque o buscar, o conversar, depois ela foi para as orações, Deus foi caminhando ela para a oração, os vídeos do pastor, né? Depois as amigas ao redor. Olha a importância de ter uma amizade, uma rede de apoio também, né? Não se isolar, né? Porque poderia se isolar, que seria bem pior, né? Então, assim, que fique esse recado, né, Grace? Para que as pessoas não se isolem. Busque conversar com Deus mesmo, se tu não tem esse entendimento de como orar, de como ouvir a voz de Deus, mas vai conversando com Deus, vai buscando Ele, que uma hora Ele vai se revelar para ti, Ele vai te responder, Isso. né? E uma coisa daí que eu acho importante ressaltar é que muitas das vezes a gente está ali morto espiritualmente e a gente não faz nada para sair desse lugar. Verdade. Então, mas se tu tem o desejo, porque assim, o que me motivou é o desejo. Então, eu comecei a procurar o que eu posso fazer. Eu não tenho desejo de ler Bíblia, de orar, mas o que eu posso fazer? Aí eu lembrei, tem os vídeos do pastor Antônio Júnior que é bênção. Que ajuda, e aquilo começou, gente, só de ouvir. Eu nem levantava da cama, deitada, colocava aqui no meu ouvido, que a minha filha dormia ao meu lado para não incomodar ela, e aquilo começou a gerar vida, porque olha o que eu falei para ele, Deus, a tua palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir. Exato. Então, se vem pelo ouvir, ela vai entrar no meu coração. O vídeo, a palavra, e era assim, vida, né? e era certeiro, assim, as palavras do pastor
para aquele tempo, ia de encontro com a minha necessidade, com aquilo que eu estava vivendo. Então, assim, a gente precisa fazer algo para sair desse lugar, um esforço. Fazer alguma coisa, algo tão simples que mudou totalmente a trajetória da minha vida. Se não conseguir, pede ajuda, né? Diz o que eu faço, me ensina, me mostra, né? Que às vezes isso também vai levar a Cristo, sabe? Então, qual é o papel da fé nessa construção de uma vida com propósito? Eu acredito que é a base. É a base? Gente, sem fé, a gente, que nem eu falei, a gente não consegue sozinho. Não adianta, não, eu vou tentar não pecar, eu vou tentar, não vai conseguir. Se você não fizer de Jesus o seu aliado, o seu melhor amigo, pedir ajuda e socorro, você sozinho não vai. Então, a fé, ela é a base, ela é o fundamento. Né? É para esse lugar que você tem que começar a construir. Se você quer construir algo novo, recomeçar. Eu carrego muito a palavra recomeçar, porque foi isso que eu vivi. E eu digo que eu não fui resgatada. Muitos são resgatados no meio da balada, do mundo. Não, eu fui resgatada de dentro da igreja. Eu estava perdida dentro da igreja, dentro da casa do Pai. Então, muitas das vezes está perdido dentro da religião, infelizmente. E é assim, hoje eu estava lendo João também, que eu estou lendo com a minha afilhada, e ali estava falando do primeiro milagre de Jesus, né? Que os discípulos creram nele porque viram um milagre. Eu estava dizendo, mas é assim, aos pouquinhos foi aumentando a fé deles. Daí depois ali tinha o próximo capítulo que falava também que eles creram porque viram um milagre. Então, assim, cada ato que Jesus vai trazendo para ti, cada conversa, cada luz que ele vai trazendo, a tua fé também vai aumentando, né? Porque tu vai ouvindo a presença dele, tu vai vendo ele se mover na tua vida. É uma coisa que vai crescendo aos poucos, né? Não é uma coisa assim de vereda, ele não se revela totalmente, né? É aos poucos mesmo, né? Os discípulos já foram assim. Então conta pra nós, Grace, o que te fez vir pra Criciúma? Ou o que Deus te mostrou que tu tinha que vir pra Criciúma? Como é que foi a história? Aí eu vou continuar o que eu estava contando, né? Depois dessa entrega lá em setembro, que eu dediquei a Deus, e gente, é tão impressionante, vocês acreditam que eu estava de férias quando eu cheguei, antes de entrar nesse ponto. Quando a gente busca a presença de Deus, é real. Quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, era uma loja, né, de joias, que eu cheguei lá, uma das minhas amigas falaram assim, Grace, tu tá tão diferente, parece que tem uma luz no teu rosto. E aí eu lembro de Moisés, né, quando Moisés subiu um monte, porque realmente quando a gente se aproxima de Deus, o nosso rosto ele vai ter a tendência de brilhar. Ela disse, tu tá até mais bonita, tu tá assim radiante. E realmente quando a gente se entrega a Deus, isso acontece. Então, nesse propósito que eu fiz, aí passou outubro, novembro, e Deus continuou falando comigo. E eu falando assim, Deus, eu só vou sair dessa igreja porque eu nasci nesse contexto e eu não me vejo em outro lugar. Quando o Senhor me mostrar o destino. Aí passou novembro, passou dezembro, quando foi dia 1º de janeiro de 2021, eu estava assistindo o culto da Abapai, da igreja Abapai, que é a igreja que eu congrego hoje. E aí eu estava esperando uma resposta de Deus desde setembro, que ele tinha falado que ele ia me transicionar. E aí eu estou bem assistindo o culto da virada do ano, e aí Deus usa a pastora da igreja para falar bem assim. Ela subiu no púlpito e ela disse assim que Deus tinha dado uma palavra para ela, Isaías 60, se eu não me engano. E aí Deus falou bem assim para ela que muitos filhos e filhas viriam de lugares distantes. Na hora que ela falou isso, o Espírito Santo, eu estava deitada na cama assistindo, o Espírito Santo falou bem assim, esse é o lugar que você vai. Gente, eu não acreditei. Na hora eu sentei, eu dei um pulo e eu sentei na cama e disse, não, Deus, agora eu tô ficando doida de vez. Agora eu enlouqueci, eu tô ouvindo coisa que... Gente, na hora eu disse, não, Deus, não tem como eu ir para esse lugar. Eu não conheço ninguém, eu não tenho família, eu não sei nem onde fica essa cidade. E aí eu entrei no Google, fui pesquisar onde que era essa cidade, Criciúma, onde que a igreja ficava, né? E Deus começou a falar, mas se prepare, é para esse lugar que eu quero que você vá. Gente, eu chorei. E eu fiquei desesperada, né? Eu disse, não, Deus, assim, eu tenho muita dificuldade com mudanças. Não é só de cidade, é de tudo. De grupo, de tudo. Eu tenho dificuldade. Então, para mim, abrir mão da minha vida que eu tinha lá em Manaus,
Porque lá naquela época eu achava que eu já estava chegando no auge daquilo que eu tinha idealizado para mim. E tinha muitas coisas em jogo e em questão, que eu não, jamais eu abriria a mão, né? E aí Deus falou, mas é para esse lugar. E aí Deus ficou um mês, só para vocês terem uma ideia, ele ficou um mês tentando me convencer. E nisso, naquela questionamento com Deus, que não fazia sentido para mim, porque eu só faço o que faz sentido para mim não fazia sentido. E aí eu dizia para Deus assim, Deus, o que o Senhor vai fazer lá em Criciúma na minha vida, o Senhor pode fazer aqui em Manaus. Então, por que o Senhor quer me levar para esse lugar? E Deus falou, não, mas é para esse lugar que eu quero ir. Hoje eu entendo todo o contexto, depois de ter passado 5 anos, hoje faz 5 anos que eu moro em Criciúma, e hoje eu entendo por que Deus teve que me tirar da minha terra. Hoje eu entendo tudo, gente, tudo. A gente só entende no futuro. E aí eu vim com esse direcionamento de Deus, abrir mão de tudo, de emprego, de tudo que eu tinha. E eu vim de Manaus somente com uma mala, a minha filha e uma bolsa. E eu vim somente carregando uma palavra. Eu digo que a única coisa que eu tinha era uma palavra. De mudança, de restauração. E eu posso dizer, 5 anos se passou e realmente foi isso que aconteceu. Foi isso realmente que aconteceu. E eu posso dizer que Deus, ele faz infinitamente mais. Ele não só me curou, ele não só restaurou a minha vida, como a vida da minha filha também. E tem restaurado e mudado a vida da minha família. Amém. Da minha mãe, da minha irmã. E eu digo que agora também tem usado a minha vida para minhas amigas, algumas amigas. E eu vejo assim que vale a pena a gente obedecer uma direção dada por Deus. Falar nisso, que Deus te deu uma direção, conta da tua sala de oração, que também foi algo que Deus te deu agora e te entregou, sim, né? De tantas coisas que Deus tem me entregue, por isso que eu digo que a obediência, ela leva a gente em níveis maiores. Hoje eu sei quem eu sou em Deus. Hoje eu sei para que Deus me chamou. Deus me chamou para levantar mulheres, impulsionar pessoas, mulheres, especificamente para mulheres. Reposicionar mulheres, porque um dia também eu estava nesse lugar, precisando de um reposicionamento. Né? Como eu falei, um dia eu estava perdida dentro da casa de Deus e existem muitas pessoas, assim como eu estava, que precisam desse apoio, né? E recentemente agora Deus, ele me deu um projeto, eu não estava nem esperando, faz 2 semanas que um dia simplesmente eu acordei e Deus falou, que tal você abrir uma sala de oração? E Deus, ele tem me surpreendido nesses últimos, nós estamos entrando na 3ª semana, acontece de segunda a sexta as orações 1 hora por dia, né? E se você quiser fazer parte, já fazendo a propaganda... Vamos botar lá o link para entrar. Lá no meu Instagram tem o link lá na minha bio, você pode entrar lá e fazer parte conosco. Tem sido uma bênção, vidas têm sido abençoadas, Deus tem liberado muitas palavras e eu acredito que... Eu até falo para elas quando o grupo abriu, que antigamente nós tínhamos que ir no monte orar, nós tínhamos que ir para a vigília, não que a gente não tenha que ir hoje, mas Deus, assim, ele está abrindo um leque na nossa geração de possibilidades. E a pandemia, ela nos trouxe essa possibilidade do online. E recentemente Deus falou para mim, abra uma sala de oração porque vocês estão vivendo guerras ferrenhas. E você faça isso, né? Motive outras pessoas a orar. E é isso que nós temos feito diariamente, de segunda a sexta. E se você quiser fazer parte, fica o convite. Fica o convite. É uma sala que está sendo assim muito edificante mesmo, né? Eu participei de algumas não todas, né? Mas a gente vê ali o quanto as pessoas estão sendo transformadas também, estão sendo impulsionadas a orar e aprender a orar também, né, Grace? Sim, porque eu digo para elas assim que não é 6 horas por mim, não. Nós vamos orar. Exato. Então, todos os dias eu coloco alguém para me ajudar na sala de oração, porque o intuito lá não é só você receber, mas você também servir abençoar, né? E você também abençoar outras pessoas, exato. Porque eu digo que cada pessoa ela tem uma porção, ela carrega uma porção. É verdade. Todo mundo tem um chamado, né? Todo mundo também é intercessor, né? A gente fala isso. Para ti, Grace, o que significa deixar um legado para a próxima geração? E como tu quer ser lembrada? Sobre o legado, gente, vou começar como é que eu quero ser lembrada. Eu quero ser lembrada pelos meus netos, pela minha filha, pelas minhas futuras gerações, de uma mulher que amou o Senhor.
E que doou a vida dela, que renunciou a vida dela para viver o propósito, para viver a vontade de Deus. Eu quero que os meus netos digam assim, a minha avó, quando contarem a história, né? Ela foi uma mulher forte e corajosa, porque ela decidiu romper com os padrões, com as limitações. Ela decidiu atravessar o Brasil para viver um reposicionamento, para viver uma cura e uma transformação. E eu quero que eles contem, né, a história. Hoje nós somos filho de pastores, talvez eles digam, né? Eu creio que Deus vai levantar minha filha para ser, né, uma voz também, uma voz profética. E que eles falem, nós só estamos hoje aqui, nós não experimentamos do mundo. O meu desejo do meu coração, o legado que eu quero deixar para minhas futuras gerações é que eles não experimentaram o que eu vivi, que eles não passaram pelos caminhos que eu tive que passar de pedras, mas que eles vão contar assim, eu nasci no lar cristão e desde criança eu tive experiências com Deus. Eu quero que eles sejam como Samuel, que na infância eles vão ter experiências com Deus e eles já vão ser usados por Deus, mesmo sendo crianças. E eles não vão provar do mundo, eles não vão viver o que o mundo oferece. Como, infelizmente, eu tive que, por um momento da minha vida, trilhar nesse lugar. Eu quero que eles não pisem nesse lugar, mas que eles vivam esse contexto realmente e que eles não passem que nem eu viva 28 anos para serem marcados por Deus. Porque eu digo que antes deles nascerem, antes deles virem ao mundo, que eles ainda não chegaram nesse mundo, mas eles já são crianças escolhidas e seladas por Deus e eles vão ser profetas na geração deles. Essa palavra que tu falou, né, que eu quero que eles lembrem de mim quando, né, uma mulher forte e corajosa. Nem sempre a gente é assim, né? A gente vai descobrindo em Deus essa qualidade, né? Aí vem a pergunta, quando tudo parecia difícil, o que te fez continuar? O que te fez ser essa mulher forte e corajosa? Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu acredito que a gente só consegue dar passos de fé se a gente estiver em Deus. Porque, gente, eu não sou forte, eu não sou corajosa. Eu lembro que antes de eu vir para Criciúma, a minha ex-pastora, ela falou assim, ela olhou para mim admirada, assim, com tudo que eu estava falando, que eu ia embora para outro estado. Ela disse, Grace, você é muito corajosa. Eu disse, eu não sou corajosa. Eu estou lutando para ser obediente a Deus, porque eu sabia que era isso que eu tinha que fazer no tempo. Então, e hoje o tempo passou e eu entendo que se a gente for se esforçar para ser obediente, eu luto para ser obediente, mas a gente não tem essa capacidade, mas é Deus que me ajuda. Então, o segredo é obedecer, mesmo você não querendo, porque muitas das vezes eu não quero obedecer, mas eu entendo que uma vida distante de Deus, eu já vivi uma vida longe de Deus e eu colhi muitas consequências ruins. Então hoje eu me disponho a viver o que Deus tem para mim, mesmo que muitas das vezes seja desafiador, como foi transicionar da minha cidade para outra cidade. Mas eu decido viver a minha vida intencionalmente, porque eu acredito que viver com propósito também é você viver de forma intencional, não de forma automática. É verdade. E quais são os hábitos diários assim que te faz ter uma vida na presença de Deus e fortalecer, né, no teu propósito? É o devocional, é leitura da palavra. Gente, hoje eu aprendi. Eu sei que para muitos é desafiador, mas como a Day falou, a gente não começa desse jeito. Eu já comecei sendo inconstante. Vou ler a Bíblia esse ano, não lia. Mas uma coisa eu sempre perseverei. E hoje o que eu construí em Deus é porque também o meu temperamento me ajuda nesse lado, porque eu gosto muito de rotina. Então eu fui adaptando isso, leitura da palavra, oração, devocional na minha rotina. E Deus, cada tempo que eu ia dizendo sim para Deus, Ele ia me aperfeiçoando nisso. Tanto que esse ano, algo que eu não fazia, eu sempre, durante esses 5 anos, eu sempre fiz devocional, mas eu fazia muito aleatório durante o dia. E aí, quando foi início desse ano, Deus falou bem assim, você não tem feito de mim minha prioridade. Eu não tenho sido sua prioridade. Fazia devocional todos os dias.
E aí ele falou assim, você percebe que você primeiro vai viver sua vida, toma seu café, levanta, vai tomar banho, toma seu café, vai atender suas clientes e depois você vai fazer seu devocional. E aí ele me desafiou, né? Eu quero que você faça seu devocional, primeira coisa do dia. E eu posso dizer para você que desde o dia 1º de janeiro, a primeira coisa que eu faço quando eu levanto é ir no banheiro, escovar meus dentes, quando eu volto eu vou fazer meu devocional. E tem sido assim transformador, porque quando de fato a gente prioriza Deus, ele nos leva para níveis mais profundos nele. É verdade. Uma frase que você definiria uma mulher com propósito, que vive com propósito? É ser intencional. Acho que é uma mulher que ela vive com propósito, ela é intencional. Ela não vive por acaso, ela não vive o acaso, né? É verdade. Mas ela é intencional. Tudo que ela faz é intencional. Se faz com amor, né? Com dedicação, né? Ela sabe o que ela está fazendo, ela Sim. não, né? Então, tem mais alguma coisa que tu queira passar para nós, Grace? Gente, eu já falei tanto. Mas eu acredito que é isso, né? Se eu posso deixar uma mensagem para vocês que estão me ouvindo, vivam com propósito. É fácil? Não. Foi fácil eu chegar aqui? Não. Eu caí, eu levantei, eu caí, eu levantei, eu tentei, eu fracassei, e eu ainda estou em evolução. Faz só 5 anos assim que eu entrei, que Deus me trouxe para esse lugar de restauração. Eu fui restaurada. Porque eu não tinha identidade, eu não sentia que Deus era meu pai. E nesse processo de 5 anos, hoje eu sei que eu sou filha amada de Deus, que eu fui alcançada pela graça dele, que tudo que eu vivo assim é para ele, é por ele. E, gente, pode ter outras pessoas apaixonadas por Jesus, mas eu não sei se, assim, o que eu sinto, né? Para mim, eu sou a número 1 apaixonada nele. Perseverou, né? Sim. E isso aqui não é da boca para fora, né? Isso é verdadeiro, porque assim, eu digo que, para mim, assim, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pela humanidade, eu estou inclusa. Mas para mim, a maior prova de amor foi Deus ter me tirado daquele lugar que eu estava lá em 2012, ter me dado uma chance de recomeçar, porque naquele dia ele falou assim, ó, hoje eu tô te dando uma folha em branco, para você fazer diferente. Eu errei? Ainda errei. Não foi do dia para a noite que eu mudei meu comportamento. Eu ainda fiz muitas escolhas erradas. Mas eu sempre diz assim, uma coisa que eu orava muito a Deus, Deus me abraça com a tua misericórdia e não me deixa fazer escolhas erradas. Fiz ainda algumas, mas que não me levaram para aquele mesmo lugar. E eu digo que em toda a minha caminhada eu sempre, e até hoje eu digo, Deus, não me deixa entrar em lugares que não é para mim, não me deixa eu fazer alianças com quem não é para me fazer. Então eu sempre oro e peço para Deus que Ele me guie mesmo, né? Que Ele me mostre o caminho para mim chegar nesse lugar que Ele deseja que eu esteja. Exatamente. A palavra diz, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que a gente venha seguir esse caminho, espero que tenha edificado, né? O testemunho aqui, a conversa com a nossa amiga Grace, e que possa estar abençoando a vida de vocês. E até a próxima. Nós já temos uma convidada especial também para o nossa próxima entrevista do Talkcast Vivendo com Propósito. E é isso, gente. Tchau. Tchau.